Meu querido irmão, minha querida irmã, nós celebramos hoje o 5º domingo do tempo comum. Você que nos acompanha todos os domingos sabe que, ao menos nesta primeira parte do tempo comum, nós estamos trilhando um caminho pelo qual temos em mente dois grandes objetivos. O primeiro deles é nos aproximar mais do Senhor, fixar nossos olhos, nosso coração nele, contemplá-lo mais para conhecê-lo melhor, portanto, crescer na intimidade com o Senhor. E o segundo objetivo é, uma vez que nos aproximamos mais dele, conhecermos, reconhecermos quem somos nós, quem é a igreja do Senhor. Sobretudo para você que tem feito aí o seu diário espiritual, tem observado que desde do início deste tempo comum, quando nós nos fazemos a pergunta, quem é Deus? A cada domingo estamos repetindo esta pergunta, nós temos respondido pelas coisas que a Escritura está nos ensinando, de que Ele é luz. Hoje, nesse 5º domingo, coloque aí novamente esta afirmação: Deus é luz. E nós já temos dito também que se Ele é luz, que se dele emana toda a luz, que se Ele ilumina, quem somos nós? Nós somos iluminados pelo Senhor e devemos refletir esta luz por onde nós passarmos. É assim que nós chegamos no capítulo 5º de Mateus. No capítulo 5º de Mateus, nos é dada aquela afirmação já bem conhecida por nós. O Senhor nos diz: vós sois a luz do mundo. De fato, uma vez iluminados, nós já vimos isso, somos chamados a refletir esta luz e, portanto, lançar a luz do Senhor, como a lua faz com o sol, lançar a luz do Senhor sobre toda a situação humana. Hoje, neste capítulo, ele ainda nos oferece mais uma descrição sobre quem somos nós, quando diz: vós sois o sal da terra. E a gente já viu também que o sal tem essa dupla propriedade, a de dar sabor. E quando nós aplicamos isto a nós, significa, a nossa missão neste mundo implica revelar o sentido que esta vida tem, o sentido que este mundo tem. Isto é dar sabor, isto é revelar sabor. E a segunda propriedade do sal, que os cozinheiros, as cozinheiras sabem bem, ele tem a propriedade de conservar o alimento. Também nós, quando recebemos a palavra do Senhor e somos chamados a proclamá-la para todos, o fazemos para conservá-la entre nós, para conservar aqueles valores, aqueles ensinamentos que Ele nos dá. Hoje, contudo, o Senhor deseja, nesta luz que projeta sobre nós, nos levar a iluminar algumas situações da nossa vida. Convido você, portanto, e aqui está, digamos, a novidade do 5º domingo, que você pode agora tomar a sua Bíblia nas mãos ou o seu aplicativo. E vamos lá, na primeira leitura de hoje, capítulo 58 do livro de Isaías. Eu vou ler partes dos versículos 7, 9 e 10. Observe aquilo que está sendo dito aqui. O padre pede licença para lhe dizer que não é o padre quem está dizendo isso, porque geralmente é um assunto que as pessoas não gostam de ouvir e reclamam quando o padre fala sobre ele. Aqui veja, versículo 7, acompanhem comigo. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e os peregrinos e os estrangeiros. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne, ou seja, não desprezes o teu próximo. Versículo 9, sobretudo a segunda parte dele. Se destruíres os teus instrumentos de opressão, aquelas práticas pelas quais você e eu, você oprime os outros, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa. Versículo 10. Se acolheres de coração aberto o indigente,
e prestares todo socorro ao necessitado. E aí, como ele faz no versículo 8º, início do 9º e agora no final do 10º, ele diz que agindo assim a bênção do Senhor estará sobre você. Agora vá comigo aí para o Salmo 111, grife esse, ou assinale no aplicativo, esse versículo 5º. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios, ou seja, que faz seus negócios com justiça. Meu querido, minha querida, o que se está falando aqui, o que se está ensinando aqui, é algo que nós chamamos de justiça social, sem a qual nós não veremos o Senhor. Padre, mas Deus é um sociólogo? Não, obviamente que não. Sociólogo é um profissional, graças a Deus que nós os temos, os sérios sociólogos, que estuda esse fenômeno da vida humana, que é de viver em comunidade. E claro, é uma ciência. Ele analisa esta vida social e procura identificar, além das suas forças, obviamente, procura identificar aquelas fraquezas no tecido social, de maneira que, resolvendo-as, ele resolve a boa convivência. E ele o faz por uma competência técnica, por uma competência profissional e por métodos científicos. Deus não é um sociólogo. Mas ao fazer isto, primeiro ele o faz por amor. Ao amar-nos como conjunto, ele está dizendo sobre quem somos nós. Nenhum de nós é uma ilha. Nós fazemos parte de um corpo, de um povo salvo pelo Senhor, de maneira que ninguém de nós se salva sozinho, assim como ninguém de nós se perde sozinho. Nós estamos entreligados num único tecido, uns aos outros. Veja que bonito, o próprio apóstolo Paulo trabalha muito esta imagem do corpo. Ele diz com razão: se um membro do corpo sofre, o corpo inteiro sofre com ele. Porque é impossível eu dizer no meu corpo que o meu fígado passa mal e achar que o resto está indo tudo muito bem. Não, o resto só não está doente como o meu fígado, mas se o meu fígado está doente, o corpo se sente mal. Justamente porque os órgãos do meu corpo estão interligados, ligados um ao outro, um depende do outro. Por isso o Senhor solicita que aqueles que são mais fortes, aqueles que têm mais, socorram os mais fracos, socorram os que têm menos. Porque, repito, se um membro sofre, o corpo inteiro está sofrendo. Se um membro é ferido, o corpo inteiro está ferido com ele. Meu querido, estas palavras estão tentando combater uma característica marcante, talvez a maior, da nossa vida moderna, da nossa vida social e da vida pessoal, porque ela se torna uma característica de todos, porque nasce no coração de cada um. As nossas crianças, os nossos jovens são formados a partir desta característica, muito infelizmente. E eu me refiro ao individualismo, ao egocentrismo, aquela marca de nossa cultura pela qual todos nós somos chamados a pensar apenas em nós mesmos e a exigir que todas as pessoas sejam e ajam a partir das nossas concepções. A nossa cultura, o mundo é marcado por isto.
Repito, as nossas novas gerações estão sendo formadas assim. Dou alguns exemplos. Olhe para a vida familiar. Eu vou pular os exemplos pessoais, tá? Já vou para o coletivo. Olhe para as nossas famílias. Como é que nós encaramos os relacionamentos familiares? Há muitas pessoas que iniciam uma vida familiar buscando a sua realização. Então eu entro num casamento, eu entro numa relação para que eu seja feliz, quando na verdade a lógica é justamente o oposto. Eu serei feliz ao me esforçar por fazer alguém feliz comigo. E portanto aquela nossa relação está justamente para que nós aprendamos a fazer o outro feliz, a construir a felicidade do outro. E quando vê-lo feliz, quando vê-la feliz, experimento a minha realização. Por isso que nossos relacionamentos não vão longe. Porque é só eu me sentir infeliz que eu digo, estou fora disso. Outro exemplo na família. Dias atrás, jantando num desses restaurantes, olho para a mesa ao lado, eu vejo esta cena, que é muito comum, acho que vários de vocês já viram, na casa dos outros, não na sua casa, mas eu vejo assim, essa cena, o pai, a mãe e 2 filhos à mesa, eles tinham acabado de comer, cada um deles estava no celular, eles não se falavam, a não ser que se falassem pelas redes sociais, pode ser que pelo WhatsApp eles estivessem falando um com o outro, mas eles estavam mudos, calados numa mesa de refeição, num restaurante, cada um no seu celular. É o individualismo. Veja, o individualismo presente no mundo corporativo, no mundo empresarial. Esses dias pela TV vi uma reunião lá de empresários. Eles diziam, nós viemos, era uma reunião religiosa, nós viemos buscar o Senhor para que nós empresários alcancemos a prosperidade. Está ótimo, perfeito, todos nós buscamos prosperidades dos nossos negócios, mas quando eles iam dar o testemunho sobre a prosperidade que eles tinham alcançado, se era verdadeira, toda a prosperidade daquela pessoa era ela, era o meu, como chama, a minha cobertura, o meu carro importado, as minhas vendas. Mas eu me perguntava, será que algum deles vai dizer, meu negócio prosperou, prosperei eu, e eu consegui pagar os meus funcionários em dia, eu consegui oferecer aos meus funcionários um salário digno, eu consegui honrar o compromisso que a minha empresa possui com todas aquelas famílias que estão ali envolvidas, mas até onde eu suportei acompanhar, nenhum disse uma palavra sobre o outro. Terceiro mundo de exemplo, e prometo terminar. O próprio discurso, aliás já comecei agora, o próprio discurso religioso se deixa, discurso e prática religiosos se deixam contaminar por este individualismo. Quando falo do próprio Senhor, observem alguns discursos, é bênção, é vitória, mas veja, segunda leitura de hoje está nos recordando que o ressuscitado foi crucificado também. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2:2. É até fácil de memorizar. Pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ele vai depois desenvolver esta imagem. Nós anunciamos Cristo e Cristo crucificado. E onde está a diferença? Justamente porque o Cristo crucificado é este que deu sua vida pelos outros. E que não foi só lá na cruz. Já antes, já tinha colocado o avental, já tinha se ajoelhado, já tinha lavado os pés dos discípulos, já tinha dito, façam aquilo que eu estou fazendo. E se nós analisarmos a vida inteira do crucificado, veremos que ele se realiza assim,
projetando-se para os outros. Os discursos religiosos que falam de Jesus estão aí a torto e à direita. Eu me pergunto, que Jesus é este? Não é o do Evangelho. Mais exemplos de individualismo na religião. Há muitas pessoas que têm dificuldade de encontrar uma comunidade paroquial para chamar de sua. Então a gente percebe que ora ela está aqui nessa paróquia, depois ora ela está na outra paróquia lá, depois ora ela está naquela de lá. Quando não, ora está aqui na igreja católica, ora está lá na... Por quê? Porque ela faz desta experiência aqui um shopping center. Ela vem, ela usufrui do serviço e volta para casa. E não me peçam mais nada, porque eu não quero me envolver com vocês. Eu venho para usufruir. E depois eu não quero mais saber de vocês. Por quê? Porque se envolver com uma comunidade dá trabalho. E ninguém quer ter trabalho. Se eu não me envolvo nem com meu marido, nem com a minha esposa lá em casa como eu deveria, padre, quem é o senhor para dizer que eu preciso me envolver com uma comunidade? Desculpe, meu querido, é individualismo, é egocentrismo. Me perdoe a expressão, travestido de religião. Então agora eu estou aqui porque lá eu não gosto do calor, depois eu venho para lá porque aqui eu não gosto do frio, depois eu me mudo porque eu não gosto do padre, porque a música não... Paremos de ser imaturos, fixemos morada num lugar. Isso não significa que eu não possa conhecer, mas eu tenho uma comunidade que é minha, onde eu vivo e pela qual eu sofro, porque as relações não são só prazerosas. E olha como nós temos criado nossas crianças e nossos jovens. Se a relação não tem prazer, cai fora. As relações não são só prazerosas. Quem ama corre riscos, quem ama se doa, quem ama se dá. Isto é amor. Prometo o último exemplo. Depois da pandemia, as pessoas descobriram uma forma de participar da comunidade que é impressionante. As pessoas vêm e me falam assim: padre, o meu marido ou a minha esposa, ele ou ela, ele participa da missa no sofá de casa, deitado no sofá, porque tem sempre a feliz pessoa, Marcos, né? Muito obrigado, que transmite esta missa, e eu tenho dito para eles, vamos continuar transmitindo, claro. Mas não é para você que está aí agora em casa nos assistindo, sentado no seu sofá. Eu costumo dizer que essas pessoas são católicos de pipoca. Por que católicos de pipoca? Porque quando o padre agora, como eu, está começando a falar demais, ou quando ele não está gostando da homilia, o que ele faz? Ele vai na geladeira, ele abre a cervejinha dele, ele pega uma azeitona e ele volta para participar da missa. Que envolvimento com a comunidade essa pessoa tem? Não, é preciso comer junto aqui, é preciso, como chama que o povo diz? Comer 1 quilo de sal junto, ser feliz junto, sofrer junto, brigar junto, é preciso. Não, meu Deus, não existe vida em comum, senão assim. Mas este egocentrismo, este individualismo toma conta da gente, ou está tomando conta. Claro, meus queridos, nós temos muitos bons exemplos para oferecer. O que nós estamos tentando dizer aqui, o que a palavra está tentando dizer, é nos convidar a crescer nesse sentido. E todos nós podemos crescer nesse sentido, descobrirmos que somos um corpo, que somos uma comunidade, que nós vivemos juntos, e nos lançar de coração, de alma nesta vivência, porque é isto que faz bem para o coração da gente. Que o Senhor de toda a luz projete sobre nossa vida a sua luz, ilumine todos os nossos instintos egoístas, todo o nosso individualismo, que ao nos aproximarmos
da presença dele na Eucaristia, sejamos convencidos por aquilo que nos é comunicado no momento em que seu corpo e seu sangue nos são oferecidos. Ali nos é dito o corpo de Cristo. Portanto, por aquela comunhão, eu me insiro num corpo do qual faço parte, num corpo que devo amar, num corpo pelo qual sou chamado a me entregar. Amém.